Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como vão todos? Hoje, 8 de setembro de 2025, você está aqui no canal Crente Concurseiro, um canal voltado para o mundo dos concursos. E hoje, gente, a gente traz um tema espinhoso, um tema muito complexo, um tema que está aí vindo à tona mais uma vez, que é a reforma administrativa, né? Coloquei na thumbnail aqui, contra a PEC 32, reforma administrativa, será o fim da estabilidade no setor público? Interrogação. Não sabemos. Gente, aliás, sabemos um pouco, né, sobre essa reforma administrativa, o que nos leva a crer que será sim o fim da estabilidade, e vocês vão ver aqui na matéria, e também da precarização do serviço público. E para falar dessa PEC 32, a gente passa pela política. Infelizmente, é um tema espinhoso, um tema que eu não queria falar, né? Mas, infelizmente, como tudo nesse país, a gente vai ter que falar sobre político e sobre a política, né? Não que a política não seja um mal, mas muitos políticos, infelizmente, é uma praga nesse país. E a gente irá tocar nesse assunto e, infelizmente, teremos que passar pela política. Gente, está em voga aí a reforma administrativa. É... E aqui eu vou na matéria do que concurso, né? Reforma administrativa. Relator propõe estatutário temporário, que já é uma contradição, né? Um estatutário temporário. Deputado Pedro Paulo adianta a proposta da reforma administrativa de criar vínculo estatutário por tempo determinado. Só aqui já dá para saber a maldade dessa reforma administrativa, né? Já dá para ver o que eles querem com essa reforma administrativa. Mas, para mim adiantar esse assunto, leia toda a matéria aqui. Antes disso, vou ver aqui quem é. Vamos ver aqui quem é Pedro Paulo, né? Este que é o relator desta PEC, né? Pedro Paulo Carvalho de Teixeira. Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Ele é do partido do PSD, do Rio de Janeiro, economista. Ele, ele é economista, profissão dele, né? Ele já foi do PDT, do MDB, do DEM, do União e agora está atualmente no PSD. Eu tive a preocupação de dar uma olhada aqui na página funcional dele aqui na Câmara do Deputado. Aqui eu tentei ver algumas coisas de salário, né? Aquela coisa toda que a gente sabe desse pessoal, só vi que ele faz uso do imóvel funcional, né? É um direito dele. Auxílio moradia, não só dele, mas dos outros também, de 21.265, é um direito que lhe cabe. Bom, aqui vocês sabem tudo, né? Mas tive que passar aqui rapidamente um pouco aqui pela biografia desse Pedro Paulo, né? E agora vamos para a matéria. A matéria, né, está aqui no Que Concurso, damos aqui o crédito ao autor, Bruna Soma, publicada no dia 4 de setembro de 2025. Né? Os textos da reforma administrativa ainda não foram oficialmente apresentados, mas o relator do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, já adiantou algumas propostas. Ninguém sabe, eles não ainda deram totalmente o que vem nessa proposta, mas ele andou soltando algumas coisas, né? Ele vai soltando aos pouquinhos para ver a reação da sociedade. Uma das que apresenta a maior divergência, né, dessas propostas com o governo federal é a criação de um novo vínculo estatutário no serviço público por tempo determinado com duração de até 10 anos. A ideia é que, com exceção das carreiras típicas de estados, ninguém sabe que carreiras são essas, né, que eles irão classificar, seja permitido fazer contratações por até 10 anos, com a garantia de estabilidade. Contradição pura aqui. Se você tiver, abre aspas, se você tiver uma atividade muito específica e ela se acabar, qual o problema de não contratar mais?
o gestor continua tendo a opção do concurso tradicional. A gente está só deixando uma possibilidade a mais, disse Pedro Paulo na quarta-feira. De acordo com o deputado, existe a interpretação de que a proposta cabe com a estabilidade no serviço público. Em entrevista ao Estadão, né, o broadcast, ele rechaçou esse argumento invocando contradições públicas para funções que podem se tornar obsoletas em prazo de 10 anos. Abre aspas de novo para ele. Não vai acabar com a estabilidade. Vai garantir a estabilidade pelo reconhecimento, porque existem carreiras que são exclusivas para servidores públicos, adiante disse. Ainda conforme o relator, esse tipo de contratação já existe em casos específicos, como professores e militares. Ok. A reportagem que concurso foi apurou que o governo federal é contra essa proposta. Inclusive, é uma das principais polêmicas envolvendo a reforma administrativa. Bom, gente, aqui tem mais coisa aqui, mas basicamente é isso. Essa reforma administrativa, gente, e para toda reforma feita nesse país, e vocês viram a reforma trabalhista, o que deu, né? Todo mundo sabia, pelo menos aqueles que têm pelo menos 2 neurônios funcionando direitinho, que aquela reforma era contra o trabalhador. E o mais chocante, ou o mais interessante nessas histórias, é que eles vêm a público e falam de um jeito rebuscado, né? Porque esse pessoal, esses deputados brasileiros, eles têm a capacidade de ludibriar a população brasileira com um repertório, vocabulário muito específico deles. Eles vêm, eles trazem as maldades, escondem essas maldades e as colocam como presente, como verdadeiro presente de grego à população brasileira. Gente, tá na cara que essa reforma administrativa ela vem para desestabilizar o funcionário público. Ela não vem para dar estabilidade, ela vem para precarizar o serviço público, aonde com a pessoa vai passar anos estudando sem a garantia de uma estabilidade, tá? Aonde que o gestor, aonde que o político, na realidade eles querem, gente, eles querem acabar com o serviço público, eles acabam primeiro com a estabilidade do serviço público e automaticamente ele vai deteriorando o serviço público. Eles não gostam do serviço público. Essa gente, principalmente, gente, infelizmente eu vou ter que falar, esse extremismo, esse pessoal da extrema direita, esse pessoal que diz que ama o Brasil, eles não gostam, eles não gostam do Brasil, eles não gostam de nossa cultura, eles não gostam do serviço público, ainda que eles usam, eles não gostam da justiça, e quando precisam da justiça, são os primeiros aí atrás, eles não gostam de nossa liberdade, ele não gosta da nossa democracia, e usam da democracia para solapar a nossa democracia. É isso que a gente está vivendo. Vivemos tempos difíceis, complexos, e a extrema-direita e esse pessoal aqui que é contra o serviço público, que é contra o funcionalismo público, gente, esse é a classe mais alta desse país, a classe que não gosta do pobre, a classe que acha que o governo tem que ser pequeno, o governo tem que ser o mínimo possível, e eu sou contra, e muita gente é contra, não tem condição de um Brasil desse ser, não tem condição de um Brasil ser, o Estado ser pequeno num país de desigualdade. O Brasil já é desigual, já é complexo, já é uma discrepância muito grande entre quem tem dinheiro. Muita pouca gente no Brasil tem muito dinheiro e muitas têm pouca. Então é uma contradição, tá? Esse pessoal estão querendo acabar com o serviço público. Esse pessoal, eles odeiam o serviço público, eles não gostam, tá? E ele fazendo esse tipo de reforma, ele vai precarizar o serviço público, ele vai
ele vai desestabilizar o quem quiser trabalhar no serviço público, gente, 10 anos, estatutário, temporário, onde é que existe isso? Não tem condições, né? E essas carreiras de Estado, talvez ali pouca, a nata do serviço público vai ficar ali pouquíssima gente, mas o resto pode ser mandado embora a qualquer hora. Se o bom do serviço público, se o belo do serviço público é ter a estabilidade, não ter aquele, principalmente o político, né, para indicar, né? Eles têm raiva, eles querem colocar eles querem fazer do serviço público cabide de emprego, tá? É isso que eles querem. E esse Pedro Paulo, eu tenho a absoluta certeza que ele está amando de alguma classe alta desse país, né? Da burguesia, que diz que não, paga mal nas empresas dele e aí endemonizam o serviço público para e agora, se ele precariza o serviço público, se ele não dá muitas vantagens no serviço público, automaticamente o serviço público ele se iguala, na realidade, ao serviço, à iniciativa privada, e aí muita gente não vai para o serviço público, vai para o setor privado, e assim eles podem contratar a qualquer preço, e assim eles podem fazer o que quiserem com o trabalhador brasileiro. Então, gente, o que está por trás dessa reforma administrativa é, é uma maldade, é tirar, né, da classe mais sofrida, da gente mesmo, aquela oportunidade de entrar no serviço público por meios próprios. E saber que no serviço público a gente vai ter garantia, o que não tem na CLT, infelizmente. Tá? Eles já fizeram um pacote de maldade lá atrás, se eu não me engano, no governo Temer, fazendo uma reforma trabalhista desastrosa, mas infelizmente o povo brasileiro, ainda desinformado, iludido, acabam caindo na conversa desses políticos brasileiros. Uns políticos, muitas das vezes brasileiros, que odeiam o próprio povo brasileiro, odeiam o próprio país, e a gente viu isso com bandeiras americanas em um ato público que teve aí nesses dias. A gente vê o quão loucura estão vivendo esses tempos, né? A extrema direita, ela veio realmente para desestabilizar o país, né? E estão conseguindo, para você ver que as eleições passaram, já era para estar tudo normalizado, que venha as novas disputas, que ganhe aquele que realmente for mais competente, mas não. Vivemos aí todos os dias com muita intriga, com muita disputa, com muita mentira, e essa disputa que não acaba nunca e que o que só sofre é a população, principalmente a população mais pobre. Então, para falar dessa reforma administrativa, tinha que tocar nesse assunto, temos que tocar nesse assunto. E eu vou mais além, tá? Eu vou mais além. Essa reforma, ela talvez, e algumas pessoas que eu andei pesquisando aí no YouTube, algumas pessoas se seguram ainda no governo, nesse atual governo, o governo do atual presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Muitas pessoas têm ainda, não digo, tem a esperança de que ele, né, já que é um governo de esquerda, um governo que quer um Estado grande, que vê no serviço público, que tem que não se desfaz das empresas públicas, vê ainda nele a esperança de que isso seja barrado, de que isso caia por terra. Mas eu tenho minhas dúvidas, não quanto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas tenho minhas dúvidas quanto a esses parlamentares, porque, no final das contas, vão ser eles que estão tramitando isso aqui, né? O governo talvez possa até vetar, não sei o que vai poder ser feito, né? Mas não podemos botar na conta do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Que acreditamos que ele é contra isso aqui, né? Um governo que é a favor do serviço público não vai ser a favor disso aqui.
Mas as minhas perspectivas negativas são contra ao futuro, porque uma hora esse governo vai sair. E essa extrema-direita surgiu com força, uma hora ela vai tomar a presidência, uma hora ela vai tomar o poder. E eles já estão nessas entranhas aí tanto da Câmara como do Senado. Né? O Congresso Nacional está cheio de, 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 desses extremistas. E esse pessoal não gosta do serviço público. É isso que eles querem realmente. Que eles querem passar. E isso é só o começo. Tá? Eles vão tentar. Isso contando que ainda serviço público. Porque se esse governo não assume, creio eu, que não teriam poucas empresas públicas nesse país. Estavam querendo privatizar a saúde, estavam querendo privatizar a educação. Eles não. Gente, vamos torcer para que isso não aconteça, vamos torcer para que não, mas o futuro que nos espera no Brasil, se isso continuar, se realmente essa extrema-direita crescer, chegar a dominar o país, Petrobras, seja lá o que for aí que estiver para venda, Vale, acho que a Vale já foi até privatizada, não sei, mas pouca coisa vai restar do serviço público. E se ela não passar agora essa reforma administrativa, eu ainda tenho esperança de que com esse atual governo não passe, né? Apesar de algumas pessoas dizer que irá passar, outros creio, também têm essa mentalidade que não irá passar, mas mesmo que ela não passe agora, no futuro em que esse pessoal chegar a tomar conta do país, vai ser batata. Eles vão eles vão sim passar uma reforma administrativa, e aí todo tipo de reforma. Reforma administrativa, reforma trabalhista, gente, era um pacote de maldade que foi minimizado por esse governo que está aqui agora, mas que também é outro que eu sei que depois que a extrema-direita dominar o país, não restará trabalhador com carteira assinada, vai assinar carteira se o patrão sabe-se lá como é que eles vão fazer esse tipo de contrato, fazer o contrato intermitente, ou o contrato intermitente por um ano, contrato intermitente de não sei das quantas, vão inventar alguma nomenclatura, vão inventar alguma coisa para que venha enganar o trabalhador, e eles, na matéria de enganar, de falar bonito, de rebuscar, de achar formas de realmente enganar o povo brasileiro, esse pessoal, eles são mestres. Infelizmente, eu não concordo que a classe política é a imagem da população brasileira. A grande parte da população brasileira não quer esse pessoal, não vota no camarada desse. Ninguém sabe, eu não sei nem se esse camarada foi votado, ou era suplente e assumiu. O que é outra, essa entidade de suplente tinha que ser muito bem revista. Não sei se ele estava de suplência, ou o que foi, ou se ele realmente foi eleito com os votos diretos. Não sei, voto ele teve para estar aí, né? Então alguém votou nesse camarada. Mas, do meu ponto de vista, ele encampa essa empreitada não por ele próprio. Ele está encampando essa empreitada, creio eu, que alguns setores aí estão apoiando ele para que faça isso. Não acredito também na boa vontade dele de vamos dizer, consertar, né, vamos dizer assim, entre aspas, o setor público, dar um ar de melhoramento do setor público. Eu não acredito nisso, infelizmente, me perdoe ao deputado, mas eu não acredito, diante do que a gente vê, diante de algumas propostas que a gente conhece, porque ainda ele não soltou não temos nem a matéria completa de tudo aí, que está nessa reforma administrativa, né? Então,
Lá teve essa PEC, essa proposta, né, de emenda à Constituição, teve lá também protocolada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Teve o deputado federal André Figueiredo, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público. Engraçado que esse pessoal coloca, né, que eles são em defesa, eles vêm com esse tipo de matéria, eles vêm com esse tipo de proposta e se apresentam como um defensor do serviço público, né? Expressou preocupação com o retrocesso, né? Então, esse pessoal, eles vêm, eles se apresentam, né, como defensor do serviço público, como os paladinos da verdade, da democracia, de que agora nós vamos consertar o serviço público. E, gente, aí fica difícil, fica muito difícil a gente se conter, não falar desse pessoal. Eu que não queria, né, falar, mas infelizmente, diante de uma proposta dessa, é inadmissível, né? É inadmissível. Tem coisas boas nessa PEC? Tem, gente, tem. Mas, e aí a gente vai aguardar, né? A gente vai esperar. Eu acredito que, que se passar essa reforma, passe apenas os pontos positivos, né? Ainda que não seja totalmente, totalmente só coisas ruins nessa PEC, mas desse jeito que ela está, do jeito que eles querem, se eles estão com força na Câmara, né? E também tem o Senado, né, com a Câmara revisora, né? O Senado sempre tem mais políticos mais talhados, políticos mais realmente em consonância com o povo, né? São políticos mais talhados, mais experientes. Esperamos que não venha passar, que esse pessoal não consiga fazer esse pacote de maldade que está aqui, que é acabar. Eles vão literalmente acabar com a instituição do concurso público. Concurso público esse que dá a você a oportunidade de não precisar de nenhum político, que dá a oportunidade, uma esperança de estudar e passar em um concurso público e ali ter sua estabilidade, que não venha nenhum político dizer algum manda-chuva lhe tirar do serviço público, que venha a indicar você, né, lhe colocar por indicação, também tirar na hora que quiser. É o que esse pessoal quer. Eles querem retrocesso, eles querem retroagir, eles querem o poder a todo custo. Eles querem ter o poder de colocar você lá no setor, no órgão que ele quiser, e você ficar submisso a ele e ele lhe tira ao bel prazer. Assim como no setor privado, o patrão lhe coloca, lhe tira na hora que ele bem entender, né? Eles também, os políticos, o que eles querem é isso. Se essa reforma administrativa passar, é o fim do serviço do setor público, porque ao desestabilizar o servidor público, ele desestabiliza o serviço público, precariza o serviço público como um todo e ficará na mão deles, que é isso que esses políticos querem, tá? A gente espera que a sociedade civil organizada, que os sindicatos, que esse governo, na pessoa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a quem a gente tem a esperança de que ele venha a barrar esta PEC 32, que não tem condições de passar. Não tem condição. Do jeito que está, né? Não tem. Eles querem um Estado pequeno, na realidade, eles querem que o Brasil, esse pessoal que tem um pensamento igual a esse deputado, Pedro Paulo, eles querem um Brasil funcionando igual uma empresa, né? E, gente, não tem condições. Não tem. Eu já falei para vocês. O Estado no Brasil ele tem que ser grande. Olha o tanto de gente. Se o Estado, ainda nesse governo, com tanta coisa que faz, com tanta coisa, com medidas
em benefício do mais pobre. Ainda tem uma leva de gente que não tem o que comer, que não tem para onde correr. Um Bolsa Família desse que a gente vê que tem seus impactos positivos na grande maioria da população. E aí, quando acontece um caso aqui, eles já querem cortar, já querem tirar. Para que Bolsa Família? Para que dar esmola para o pobre? Você imagina, gente, o que esse pessoal, se eles realmente um dia chegarem ao poder, o que eles vão fazer? Eu, 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 eu às vezes fico pensando, eu não quero me envolver com isso, porque eu tenho um Deus que eu sigo, é Ele que eu tenho minha força maior, mas a gente às vezes não pensa nem só na gente, a gente pensa na população mais pobre, naquela população que está lá embaixo, que precisa, que não tem nada a ver com quem pega seu Bolsa Família e faz o que faz, não dá destino correto, mas aquela mulher, aquela mãe solteira que está lá, que só tem aquilo. Gente, esse pessoal que queriam privatizar a educação, gente. Não, não é brincadeira, não. Você já imaginou quem é que ia no mundo, um pobre hoje em dia tem até o FIES aí, né? Tem o serviço público, né? Na educação que funciona, né? A valorização do professor, a do técnico administrativo, a das pessoas que cuidam da educação está sendo valorizada. Poderia ser mais, mas isso é coisa para a gente tratar em outros temas. Mas você já pensou? Esse pessoal estava falando em privatizar a Petrobras, acho que era os bancos, era a educação, a saúde, o SUS, gente. Gente, esse pessoal é contra o SUS. Gente, não tem condições. Você já imaginou? Eles estavam. E aí, gente, onde há fogo, onde há fumaça, há fogo. Eles já estavam se ventilando que o SUS é precário, o SUS é isso. E aí eles começam a taxar que não presta, que é para acabar. Não é para melhorar, né? Eles querem acabar com os Correios, gente. Os Correios, o governo está tentando reativar e sabemos todos que o Correio dá dinheiro, sim. O Correio é lucrativo, sim, gente. Não tem condições de não ser. Quem tem um monopólio daquilo sempre vai levar vantagem. E o Correio tem um monopólio. Então, claro que tem as concorrências aqui, mas ele em algumas coisas ele tem um monopólio, ele ajuda, ele está em todos os municípios, ele ajuda o governo a distribuir livros, ele ajuda o governo a distribuir alimentos, ele ajuda o governo em tudo, então não tem como privatizar. E eles estavam querendo já vender correio, privatizar tudo. Eu fico muito temeroso quanto ao futuro desse país. Eu sei que nós não estamos, não é o país que a gente quer ainda, mas pode ficar pior. Cair em mão de gente igual esse Pedro Paulo, me desculpa, pessoas que não gostam do serviço público, pessoas que odeiam o Brasil. Tem muita gente que se diz patriota, mas realmente odeia o Brasil. Se continuar essa acirração, esse pessoal contra a nossa democracia, se não baixar a temperatura, a gente não sei o que será desse país. Eleições 2026 vem aí, vamos aguardar o desenrolar dessa PEC, esperamos que isso não passe, pedimos encarecidamente que isso não passe, esperamos no governo federal que está aí, que é muito social, votado por serviço público, votado por um Estado grande, esperamos que essa PEC não passe pela porta, que fique para trás. Se for fazer uma reforma, faça uma reforma digna do setor público, da população brasileira, para realmente o melhoramento do serviço público. Não isso aqui, essas poucas maldades que a gente está vendo aqui, que já é um estrago tremendo num serviço público, tá? A gente espera, aguarda e pedindo que realmente o governo barre essa proposta de emenda, porque se depender desses deputados aqui,
E essa legislação que está aí, gente, que faz realmente nos envergonha, o povo brasileiro. E saber que tem gente que apoia a gente, que quer acabar com os direitos dele, gente apoiando pessoas políticos que querem acabar com seu próprio benefício. Eu acho que eu vivi para ver isso. Acho que eu estou vivendo para ver isso, infelizmente. Eu vi gente defender a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que tirava o direito do próprio abençoado. E o abençoado apoiava com unhas e dentes a então reforma. E a gente está vendo, eles enganam, e realmente aí às vezes não bota nem culpa no abençoado, às vezes não tem estrutura, às vezes não tem o saber, às vezes não tem informação, e a informação que chega para ele é fake news. Então, ele apoia a quem tira seus direitos. Estão vendo isso hoje em dia, mas sabemos que a grande maioria desse país é lúcida, a grande maioria desse país, a classe civil organizada, a sociedade civil organizada não vai deixar passar um negócio desse. Pedro Paulo vai ter que pegar essa sua PEC da reforma administrativa e colocar na sacola, ou vai ter que rever muitos pontos aqui, tirar muitas coisas aqui para que passe, assim esperamos no governo Lula, esperamos em pessoas ainda apolíticos, políticos bons, políticos que querem um serviço público de qualidade, não a precarização, não um contrato temporário para o servidor que está lá, né, dando, e o serviço público desse país funciona a despeito de muitas coisas e para contragosto de também muita gente, o serviço público no Brasil funciona. Funciona muito, muito às vezes melhor do que lá nos Estados Unidos, que se você adoecer nos Estados Unidos, lá não tem SUS para lhe socorrer, lá se você tiver dinheiro, você paga lá e cada dia no hospital você vai pagar um dinheirão. Se você tiver dinheiro, é tratado, senão você vai morrer. E assim, lá nos Estados Unidos, lá não tem SUS. Aqui, graças ao Senhor Deus, graças a algumas cabeças boas, alguns corações bons que tem nesse país, temos o SUS, um SUS que funciona e funciona muito bem. Claro que tem que melhorar e vai melhorar muito mais. A gente quer isso, melhoramento, não precarização, não demonização, não o fim do serviço público. Então é isso que eu queria dizer, é um desabafo. Eu não queria falar de política, mas tive que falar, infelizmente. Peço desculpa a todos, tá? Se eu me excedi, creio que tem gente que vai discordar e aí tudo bem, né? Aqui nós não somos o dono da verdade, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Dizer para vocês que também que a gente vai soltar mais vídeos aí, né? Temos o panorama para concurso 2026, tá, gente? Tem sim concurso 2026, né? A lei orçamentária para 2026 já foi e tem muitos aí vaga para 2026. Também eu vou falar um pouco sobre a Guarda Municipal de Parnaíba, aqui no estado do Piauí. Ela que deu aí uma acalmada sobre os assuntos, mas já está voltando a esquentar aí alguma coisa sobre esse concurso. E também vou fazer, gente, um vídeo sobre uma abordagem que eu mesmo estou vivendo, que é estudar por PDF ou vídeo-aula, né? E eu estudei sempre por vídeo-aula, né? E agora eu migrei para o PDF. E aí vou falar sobre essa disputa. Videoaula, PDF, videoaula. E então a gente vai falar um pouco também eu vou falar um pouco sobre minha experiência nesses dois campos, estudar por PDF, estudar por videoaula, tá? Então, muito obrigado. Se você gostou, se você não gostou, comente, compartilhe, diga de onde você dê um like aí, nos ajude. A gente está lá também no Instagram, concurseiro.crente, sempre falando, sempre dando dicas, sempre mostrando a minha realidade, né, de concurseiro, de pessoa que trabalha, que tem que manter a casa e tem também que estudar. E também dicas de concurso também tem lá, tá?
Então, um abraço a todos, muito obrigado, que o Senhor Jesus o abençoe, que você continue nessa batida de concurso, não vamos desanimar, isso aqui talvez não passe, esperamos que não. Então, muito obrigado, um abraço a todos, a gente se vê ao longo da semana e até a próxima oportunidade. Tenha um ótimo final de tarde, uma noite, estou gravando aqui numa tarde e noite, é do dia 8 de setembro de 2025. Um abraço a todos e até a próxima.